Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouco sobre como operar o contexto micro a favor do contexto macro, em especial lá no mercado internacional, onde a gente tem excelentes movimentos de tendência. Esse exemplo aconteceu hoje, dia 28 de março, sexta-feira, e até inclusive eu tomei um stop nesse movimento, mas a leitura, a confirmação do movimento se deu de acordo com a leitura macro. E é especialmente isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos para o gráfico e entender o racional dessa operação. Pessoal, estou aqui em Usatec, tá? Até inclusive, se você ainda não tem conhecimento sobre o mercado internacional, quer aprender mais, escreve aqui nos comentários desse vídeo para eu ter uma ideia como é que está o conhecimento de vocês no mercado internacional. Se muita gente comentar que quer aprender, eu vou fazer alguns vídeos introdutórios, do básico até um nível ali intermediário para ensinar vocês a operarem no mercado lá fora. Mas então, deixa aqui nos comentários para eu saber como é que está o conhecimento de vocês no mercado internacional. Pessoal, hoje no Morning Call eu havia falado sobre o Zatec, né? Vamos analisar o contexto macro aqui, ó, de Usatec. O Zatec havia buscado uma região de topo aqui, né? Só ajustar a ferramenta. Aí. Tinha buscado uma região de topo aqui em cima, pelos 60 minutos, iniciou um movimento de correção essa semana, travou aqui nas 200, ó, por um tempo, e depois rompeu elas, tá? Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para esse último movimento mais especificamente, né? Se a gente dá um zoom maior ainda, a gente observa que se a gente pegar toda essa pernada de alta e traçar um fibro de retração pegando essa mínima com essa máxima, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos as retrações de 0,61% aqui, ó, essa tracejada, né, ó, esse fibro tracejado. Então, 0,61 estava aqui e o 76% estava aqui, inclusive junto com esses dois fundos bem relevantes. E o mercado acabou rompendo, passou reto, né? Você vê a força do movimento, a força de você operar a favor do macro. Hoje de manhã eu havia pontuado, pessoal, que o Zatec, desde ontem, já havia deixado alguns gatilhos de venda ancorados pela média móvel de 9 e de 20. Os dois primeiros foram esse daqui, depois ele acabou deixando esse daqui hoje de madrugada. Então, quando você tem gatilhos de continuidade alinhados junto de médias móveis num contexto macro, para onde que você acha que é a maior probabilidade do mercado desenvolver? Nesse caso aqui, para venda, obviamente. Então, não tem que ficar procurando contra-tendência quando o mercado está te deixando excelentes gatilhos de venda como esses daqui, ó. Tá bom? Todos esses confirmaram continuidade de venda pelos 60 minutos, ou seja, o macro está te indicando a direção que ele vai dar na sequência, né? Especialmente esse último aqui de madrugada foi muito bonito. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui para fazer o morning call, o mercado estava fazendo esse processo corretivo. O que, que eu sinalizei para o pessoal? Até quem assistiu o Morning Call hoje de manhã também comenta aqui, quero saber aí, e quero que vocês confirmem que eu falei isso, tá? O pessoal não achar que eu estou pegando o gráfico parado e analisando. O que, que eu falei para eles? Pessoal, isso daqui está com cara de continuidade para queda, para buscar a retração de 0,61% de toda essa pernada altista, que estava justamente aqui, junto com esse pivot point, ó, tá bom? Então, quando o mercado me deixou esses gatilhos aqui de venda desde ontem, eu já sabia a direção do mercado. É queda. O macro está indicando para queda, tá? O diário, se você jogar no diário, você vai ver que o diário estava para queda também. Quando o mercado realiza um pullback pelos 60 minutos e me deixa outro gatilho forte de venda aqui, eu tenho ativação pelo macro de uma venda. Na verdade, né, se eu for olhar, desde ontem eu poderia estar posicionado no trade, né? Desde esses candles aqui fortes de venda, eu poderia já estar posicionado no trade. Ia passar um tédio gigantesco, porque ó, de madrugada, aqui de noite, como ficou lateral o mercado, mas depois ele desenvolveu a favor dos gatilhos que foram deixados, né? Então, quando o mercado formou esse candle hoje às 9 horas da manhã, ele abriu às 9 e fechou às 10, eu falei, pronto, temos a direção do mercado pelo macro, a favor da queda, para buscar o 61 com o pivot point aqui embaixo. O que, que você precisa fazer nesses casos? Especialmente você que é iniciante, tá? Tem inclusive só uma pausa aqui. Se você está começando agora no mercado, se você não está entendendo o que, que eu estou falando aqui,
me chama, escreve aqui nos comentários ou me chama no meu Instagram, que eu tenho o curso Start, que é para quem está começando no mercado e não sabe nada, ou para aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento, já começaram seus estudos, mas ainda não sabem fazer esse tipo de leitura, não sabem fazer a junção dessas estratégias, a junção desses indicadores, da leitura do preço e tirar uma análise concisa, uma análise que te diga é compra ou é venda. Se você ainda não está nessa fase, me chama no Insta, me chama aqui no YouTube, que eu vou disponibilizar para você o curso Start. Então, voltando aqui para a leitura, quando o mercado fez esse candle, eu falei, é continuidade de queda pelos 60. E outra coisa, quando o macro, quando 60 minutos, por exemplo, te deixa um candle gatilho desse, não tem que buscar alvinho pequeno, não tem que buscar alvo de 2 para 1, por exemplo. Você tem que buscar a continuidade, você tem que buscar os alvos do tempo gráfico que ele está deixando o gatilho. O gatilho foi pelo 60, então você vai buscar alvo da estrutura macro. Não vai olhar lá o 2, os 5 minutos, pegar qualquer estruturinha de pivô, de espelhamento micro, para buscar alvo de um gatilho macro que deixou para você, né? Então, quando eu olho esse candle gatilho aqui e jogo no 15 minutos, olha o que o mercado fez aqui também. Ó. O mercado veio por 2 vezes rejeitar a região da 50, jogou para baixo, né? Com força, dando intenção de continuidade. Só que, olha, melhor ainda que isso, olha os 5 minutos, né? E aqui que é o ponto principal do vídeo que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha aqui que os 5 minutos fez. 5 minutos jogou para queda, junto dos 60 minutos, né? Fechou aquele candle bonito de venda e realizou um movimento de pullback, deixando um gatilho de venda aqui na 9 do 5. Olha que gatilho lindo isso daqui, ó. Ancorou na 9 do 5, virou para queda com ignição. Então, isso daqui é operar o cenário micro a favor do macro. Vocês não concordam que o macro me deu o direcionamento, que é de queda, que é de venda, só que eu não tenho como pegar pelos 60 minutos, meu stop vai ficar muito caro. Só que quando eu vou descendo o tempo gráfico por 15, por 5, por 2 minutos, e encontro um pullback desse jeito aqui, ó, eu tenho um gatilho de venda no micro, né? Com um risco micro, mas com uma possibilidade de alvo macro, porque ele vai respeitar o gatilho de 60, ele vai entregar o movimento pelo 60, não pelo micro. Percebe que é aqui que você consegue riscos e retornos excepcionais nos seus trades? É assim que você opera micro a favor do macro. Então, 60 minutos diário, né, um tempo gráfico maior, deixou um gatilho de continuidade, de venda, de compra, desce para um tempo gráfico menor e tenta entender a estrutura que está sendo feita no micro e pegar uma venda ou uma compra a favor desse gatilho no macro. Eu garanto para vocês, né? Se bem que eu não posso falar garanto, né? Porque no mercado não depende só da nossa leitura técnica, depende do que você faz aí por trás da tela. Mas se você só executar isso daqui no mercado internacional, especialmente no Zatec, ouro, Bitcoin, G40, galera, o resultado de vocês vai mudar. Obviamente, não é toda hora que dá trade, você tem que ser muito mais seletivo na hora de se operar, mas eu garanto para vocês que os resultados de vocês vão mudar, porque está operando a favor do contexto macro, com o risco do contexto micro. Nesse caso aqui, só para explicar para vocês, eu fiz de fato uma venda nesse candle aqui, tá bom? Fiz e posicionei meu stop aqui em cima. O stop ele ficou um pouco caro, tá? Mas dada a estrutura que o mercado havia formado, eu entendi que valia a pena o risco. Infelizmente, alguém falou alguma coisa, saiu alguma notícia, eu ainda não consegui mapear o que gerou esse fluxo aqui de compra, tá? Mas entrou um fluxo de compra e acabou me estopando. Só que aqui eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa extremamente importante. Eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui no meu YouTube que quando você tem uma tendência bem definida no mercado, pelo 60 eu mostrei para vocês que a tendência era extremamente definida para a queda, para a continuidade da baixa, né? Quando você tem uma tendência bem definida e entra um movimento de fluxo contra, normalmente, né, não é uma regra, às vezes vai acontecer o contrário disso que eu vou falar, mas normalmente esse movimento de fluxo não altera a tendência pré-definida, pré-estabelecida anteriormente. O que normalmente acontece quando entra fluxo assim do nada, de notícia, alguma coisa assim? Se o mercado está em tendência, normalmente esse fluxo vai gerar uma variação nos preços momentânea
vai buscar alguma região de trava, alguma confluência de trava, vai segurar nela e vai entregar a continuidade da tendência pré-estabelecida anteriormente. Foi o que aconteceu aqui, né? Nesse caso, ele buscou as 2.200 do 5, tá vendo? Se eu jogar pelo 15, ele buscou, olha aqui, a média móvel de 72 do 15. Cravou nela, tá vendo? Se eu jogar o 60, vamos ver o que o 60 fez. O 60 foi lá buscar, obviamente, por equivalência, a 20, a 200 do 5 equivale a 20 do 60, né? Então foi buscar essa média aqui também, tá? Então, nesse caso, aqui é o segundo ponto que eu quero falar com vocês, extremamente importante nesse vídeo. Quando entrar fluxo, quando você tiver, melhor dizendo, o mercado claramente em tendência, né? Você não pode ter dúvidas que o mercado está em tendência. E entrar fluxo contra você e te estopar, fique atento e procure alguma região de trava que o mercado possa segurar e entregar a continuidade do movimento anterior. No caso de hoje, foi as 200. Eu confesso, eu estou até meio puto hoje, mas eu confesso que eu cometi um vacilo. Eu tomei o stop, saí um pouco da frente da tela, fui tomar um café e tudo mais, e o mercado ancorou na 200 e entregou o movimento. Sem sombra de dúvidas, eu pegaria esse trade, né? O motivo dele eu estou explicando aqui para vocês, né? É extremamente validado já esse tipo de comportamento. Inclusive, eu estou passando uma informação aqui para vocês que a gente só ensina em mentoria, que a gente só ensina para a galera da sala ao vivo. É um conteúdo fechado, beleza? Então, quando você pegasse a tua venda aqui, você não tem que sair nas médias móveis menores aqui. Você não tem que sair nas médias menores. Você tem que buscar a continuidade do movimento macro de tendência anterior. Entende? Nesse caso aqui, você poderia pegar a venda aqui e continuar objetivando o 61%, que já era o alvo anterior. Beleza? Nesse caso, se você pega, por exemplo, no risco das 200, e vamos supor que na hora que ele tocou a 200, tá? E vamos supor que você bota um stop ali de 25, 30 pontos para cima, você tem isso daqui de risco. Até o 61, que era o alvo já anterior da operação, quanto que isso daqui vai pagar? Olha a relação risco-retorno dessa operação, tá? É assim que você opera o micro a favor do macro. É dessa forma. Seja por gatilho de continuidade, como foi esse meu primeiro trade aqui, seja por um trade de contratendência. Como assim? Contratendência micro, mas a favor do macro. Percebe que aqui você pegou a raiz do movimento dos 60 minutos, a raiz do movimento macro, olha o que o 60 fez, né? Fez essa sombra lá em cima, entregou o movimento depois para queda. Eu confesso, tá, galera? Eu não esperava que o Zatec hoje fosse desenvolver dessa forma, tá? Ele caiu fortemente para queda. O meu alvo inicial da operação estava, né, como eu já falei, no 61%. Acabou passando, faz parte, né? A gente não consegue controlar isso. Porém, daria um baita de um gain, como vocês já viram ali. Beleza? Então é isso, galera. Gostaria de agradecer você ter assistido esse vídeo até agora. Como eu já falei, comenta aqui se você quer aprender mais sobre o mercado internacional, os primeiros passos, como você faz para abrir conta lá fora, que na sequência, se bastante gente comentar, eu vou gravar esses vídeos ensinando vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima.